Deixa eu falar sobre a cosmovisão cristã em ambientes hostis, como a escola secular. Será que o cristianismo tem ferramentas para lidar com o mundo secular e, inclusive, o ensino secular? Na área educacional, o primeiro momento é fundamental reconhecer a importância de uma cosmovisão cristã. Nós, então, como líderes cristãos, podemos contribuir melhor para pais que ainda, por algum motivo, não conseguem praticar um ensino, por exemplo, como domiciliar, ou livrar os seus filhos das mazelas do mundo. Na área educacional, a cosmovisão cristã desempenha um papel crucial, fornecendo uma base sólida para os jovens enfrentarem ambientes hostis e seculares, como as escolas públicas. É fundamental que os pais e a igreja ensinem o que o ensino praticado em ambientes seculares, de fato, são hostis à revelação bíblica. Além disso, é importante que, desde cedo, as crianças compreendam essa diferença e reconheçam a importância de uma educação embasada na verdade de Deus. A igreja, então, não deve negligenciar esta questão, nem limitar a mensagem bíblica apenas ao ensino religioso. Devemos adotar uma abordagem unificada, incorporando uma cosmovisão cristã em todas as áreas do conhecimento, inclusive utilizando melhores materiais disponíveis para embasar o ensino e a prática educacional. É sempre bom lembrar que o movimento da reforma protestante, diferente do catolicismo isolado de muitas das duras realidades do cotidiano, pelos muros que eles criaram dos seus monastérios e conventos, o protestantismo reformado sobreviveu ao mundo hostil da sua época. O movimento reformado escolheu habitar o mundo mais perigoso da cidade, do mercado, expondo seus pensadores às pressões e problemas que os seus ancestrais católicos não tiveram que considerar. Então é extremamente importante reconhecer que os luminares intelectuais da primeira fase da reforma, como Lutero, Zwinglio, Busser, Bullinger, João Calvino, viveram, pensaram e escreveram num contexto extremamente hostil. Calvino, por exemplo, foi o fundador da primeira universidade pública. Lutero incentivou o Estado a criar a escola pública para todos. Melanchthon foi praticamente o ministro da educação. João Amós Comênios foi um pastor e pai da didática, que dizia sobre o tripé da educação, que é o conhecimento, a piedade e a religião. Ele dizia que o conhecimento devemos saber tudo que devemos aprender. Piedade agora, dominar esse conhecimento em humildade. E a religião é levar esse conhecimento que aprendeu a si mesmo para a glória de Deus, que é a fonte de todo conhecimento. Sem isso não há educação. Claro que o ambiente hoje é outro, mas como devemos agir? Qual é a solução? Claro que a solução não é marginalizar aqueles que ainda não conhecem e conseguem aplicar um ensino domiciliar. Em alguns momentos, os nossos filhos vão ter que enfrentar o mundo ou os ensinos acadêmicos. E quais os pais que detêm essa área do saber? Então, deverão levar os seus filhos para lá. E, da mesma forma que temos ferramentas para enfrentar o ensino secular dentro da escola pública, teremos para enfrentar a secularização dos ensinos acadêmicos. Todos os cristãos foram chamados a serem sacerdotes e viverem a sua fé de forma ativa no mundo cotidiano e como regenerados, agindo de forma a reformar o ambiente que estão. Assim, a reforma não foi apenas um evento eclesiástico restrito, como foi, por exemplo, o luteranismo, mais uma mudança profunda que influenciou a maneira como os cristãos interagem com o mundo, vem o trabalho, vem a educação e até mesmo como incentivar e modificar a economia. Sei que não é tarefa fácil, mas precisamos ser instrumentos de Deus e não criar classes seletas dos que fazem e dos que não fazem como condenados. Como o marxismo fez, a luta de classe, proletariado e burguesia. Como o pentecostalismo faz, eu sou batizado no Espírito, você não.
Não podemos reduzir o cristianismo a isso e criar um nicho e se promover e atacar os contrários ao nível de taxarem como uma espécie de subcristãos. Lembremos de Coises, que diz que reduzir a realidade a um aspecto dela e elevá-lo acima dos demais é idolatria. Eu tenho 4 filhos. Uma tem 23 anos, já se formou no ambiente acadêmico, uma de 19, que ainda enfrenta o ambiente acadêmico, uma de 17, que faz o ensino domiciliar, e um de 13, que estuda em um estudo híbrido, na escola e na sua casa. E todos, graças a Deus, são crentes de fato em Jesus. Na escola que meu filho estuda, por exemplo, as pessoas o chamam de pastor. Pode ser pejorativo? Sim, claro que sim. Mas, porém, nos conflitos que lá acontecem, ele é a luz naquele ambiente, ele se torna um farol moral para os seus amigos, que lá vem o cristianismo agir no mundo. Então, como disse Jesus na sua oração sumo sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 14 e 15, a qual ele diz, eu lhes tenho dado a minha palavra e o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou, mas eu peço que não tire vocês do mundo, mas que livre vocês do mal. E esta deve ser a nossa oração. Talvez não conseguiremos tudo nesse mundo que nos escraviza, inclusive com o avanço de governos comunistas, socialistas e anticristãos, que inclusive temos nesse Brasil. Mas seguimos o exemplo de Jeremias 29, no versículo 4, que diz assim, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O grande recurso que temos é confiar e amar o Senhor, como diz na instrução de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Devemos amar esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Os pais devem ser cristãos e amar a Deus. Então, as palavras que Deus nos ordena, elas estarão no nosso coração. E assim, inculcaremos os nossos filhos, falaremos, assentado em nossa casa, andando ao caminho, ao deitar, ao levantar, e ao mesmo levando nas escolas, dizendo, filho, tome cuidado, que Deus te proteja. Mas ensine o seu filho, ensine uma cosmovisão cristã, para que a Bíblia, ela não fala sobre todos os assuntos, mas até o que ela não fala, ela fala. E como assim, pastor? Por exemplo, a Bíblia fala tudo sobre a salvação, mas ela não fala tudo sobre todos os assuntos. Mas o que ela não fala, ainda assim ela fala, nos dando uma cosmovisão para que possamos agir sobre aquele assunto. Deus tem domínio sobre todas as esferas. E pode ter certeza, ainda cativos nesse mundo, mas como a palavra do Senhor nos diz, um pocochito de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Um dia Deus vai nos levar, mas enquanto isso, de alguma forma, em algum momento, somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Que Deus nos abençoe e nos proteja, em nome de Jesus.